Olá pessoal, boa noite para vocês. Bom, meu nome é Thiago, eu vou estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre contabilidade. Esse vídeo está sendo feito como material auxiliar lá para os alunos do SESEC, professora Noêmia, lá em São Lourenço. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as contas contábeis, tá? Os tipos de contas, as classificações e a sua utilidade aí na ciência contábil, tá? Então vamos lá. O que é, na verdade, o que são as contas contábeis? Né? A definição é essa daqui, ó. É o nome técnico dado aos componentes patrimoniais e aos elementos de resultado. No balanço patrimonial, na demonstração de resultado do exercício e demais demonstrativos contábeis e financeiros, utiliza-se a denominação de contas para qualificar e quantificar os elementos correspondentes. É um instrumento de registro que visa reunir operações da mesma natureza, representando os valores da realização passada, presente ou futura, recebendo um título que o identifica. As contas podem ter diferentes classificações e subclassificações, que variam de acordo com as ocorrências contábeis existentes ou possíveis. Tá? Então, para a gente ficar mais fácil de entender o que é cada conta, o que é uma conta, a gente pode utilizar um exemplo prático aí que existe no cotidiano. O primeiro exemplo é o extrato da conta corrente. Por exemplo, a gente tem uma conta lá no banco, né? E nela é registrado o quê? As entradas e saídas de valores, né? Contabilmente é a mesma coisa. Existem várias contas que registram entradas e saídas de valores. Também outro exemplo do cotidiano é o livro caixa, aquele livro caixa que as pessoas utilizam para fazer um controle em papelarias, lojas, entre outros tipos de negócio. Ele também, a gente pode, ali no caso, ele controla o que? A conta do caixa, né? Ele registra lá o que entrou e o que saiu. Tá? Então, uma conta, para ficar mais fácil de entender, nada mais é do que isso. Tá? Controla a entrada e saída de valores. Contabilmente falando, a gente sabe que a contabilidade tem a finalidade de quê? De captar, registrar e controlar e interpretar os fatos que afetam o patrimônio. Sabendo desse conceito, podemos entender que o profissional contábil precisa possuir mecanismos adequados para o controle desses fatos. Um desses mecanismos chamamos de razonete, que é esse exemplo aí que a gente tem do lado aqui, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a conta do Bradesco, tá? Temos entradas e saídas de valores, tá? E por fim temos um saldo, né? Assim como é na sua conta bancária lá no banco, né? Aqui na contabilidade é a mesma coisa. E a gente vai entender o que é débito e o que é crédito futuramente, tá? Mas a conta, né? O conceito de conta é isso: fazer o controle das entradas e saídas de valores. Falando um pouquinho mais sobre esses razonetes, que são ferramentas que nos auxiliam a fazer esses controles, o que é isso aí? Ele é a representação gráfica do livro razão, que serve para facilitar o entendimento das partidas dobradas, identificando conta a conta os lançamentos contábeis e totalizando os seus saldos. Os razonetes também são chamados graficamente como contas T, pois apresenta os valores lançados a débito na esquerda e os valores a crédito na direita. Então a gente tem um exemplo aqui de dois razonetes, né? Um razonete que vai representar o controle de caixa, né? E um razonete que vai representar um controle do meu capital social. O profissional contábil, ele controla não apenas dinheiro, entrada e saída de dinheiro, tá? Ele controla todo tipo de fato que ocorra na organização. Então, por exemplo, ele vai controlar também a entrada e saída do dinheiro, ele vai controlar quanto vale as suas máquinas, quanto valem os seus veículos, quanto você deve no banco, quanto você tem de dinheiro no banco. Tá? Ele vai controlar tudo isso utilizando os razonetes e outras ferramentas aí que a gente vai conhecer mais para frente. Tá? Então, o razonete é o princípio desse controle. O princípio desse controle é o razonete. Então, aqui você traz as informações aí dos fatos que ocorrem na organização. Bom, para a gente poder entender mais fácil,
a gente divide essas contas, tá, em dois grandes grupos. Nós temos as contas patrimoniais, que são aquelas que registram bens, direitos e obrigações, formando o ativo e o passivo, e elas compõem o balanço patrimonial. Então, por exemplo, se você quiser saber quanto que está os seus bens, direitos e obrigações, você vai pegar lá o balanço patrimonial da empresa e vai olhar lá. Lá vai estar constando quanto vale o seu maquinário, quanto vale os seus veículos, quanto você tem dinheiro no banco, quanto você deve para fornecedores, quanto você deve para telefonia, quanto você deve de impostos. Tudo vai estar no balanço patrimonial, tá? E também a gente tem o que? As contas de resultado, tá? Essas contas de resultado, elas registram as receitas e as despesas e compõem a demonstração do resultado do exercício, tá? Que é também um relatório. Por exemplo, o que é o resultado? O resultado nada mais é do que o lucro ou prejuízo que a empresa teve ali naquele determinado exercício. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Nesse estudo, a gente vai falar apenas das contas de resultado, tá? Porque é o que a gente tem estudado no momento. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as contas patrimoniais, você pode assistir um vídeo que tem aqui no canal, que eu vou colocar ele para aparecer aqui em cima para você clicar, e aí lá você tem falando um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas aqui a gente vai falar mais sobre as contas de resultado. Vamos lá. Ainda falando sobre os tipos de contas, nós já vimos que a gente tem dois tipos de contas e elas possuem características. Quais são essas características? Elas se dividem de duas maneiras. Nós temos o que? As contas analíticas, são aquelas contas que expressam os fatos com individualidade, ou seja, demonstram cada um dos acontecimentos em separado. Por exemplo, eu posso ter uma conta para me controlar o meu Banco do Brasil, né, a minha conta corrente do Banco do Brasil, uma do Itaú, uma para controlar quanto que eu tenho que pagar de salários, de fundo de garantia, de imposto de renda, de ICMS, né? Uma conta para controlar quanto eu tive de despesa com salários, com previdência, com energia elétrica, tá? Tudo isso individualmente, tá? Então a gente chama esses valores individuais de contas analíticas, tá? E também a gente tem as contas sintéticas. Quem são essas contas sintéticas? São aquelas que resumem sob um único título uma série de fatos idênticos e repetitivos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Bancos, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias, despesas de pessoal, despesas gerais, receitas de vendas, etc. Tá? Então, para ficar mais fácil, a gente vai passar aqui no próximo slide. A gente tem aqui, por exemplo, se eu quiser saber os meus bancos, né? Eu tenho lá no meu balancete, no meu balanço, 3 bancos. Tem o Banco do Brasil com R$ 2.000, tem o Banco do Bradesco com 2.000 e tem o Santander com 1.000. Detalhadamente, eu sei que eu tenho 5.000, né? E esses 5.000, eles vão estar constando no seu balanço, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, 3 contas analíticas que nos trazem valores individuais de cada elemento e uma conta sintética que traz uma soma, né, agrupada aí daquelas contas analíticas, que são, no caso, uma conta chamada bancos, ou seja, tudo que está no banco está ali naquela conta sintética. Da mesma forma, a gente pode usar como exemplo obrigações tributárias. Por exemplo, eu tenho obrigações tributárias de 7.000, ou seja, estou sintetizando que eu tenho obrigações tributárias de 7.000. Se eu quiser saber o detalhamento, eu olho as minhas contas analíticas e vou ver que eu tenho o imposto de renda de 2.000 para pagar e o ICMS de 5.000 para mim pagar. As receitas de vendas, por exemplo, eu posso ter, se eu quiser saber quanto que eu tive de receita de vendas, eu sei que eu tenho 18.000, mas como que se divide essa receita? No meu caso, aqui está dividindo entre 2.000 de produtos, né, de fabricação, né, e 4.000 de mercadorias, de revenda e prestação de serviço em 12.000, né? Ou seja, são 3 contas analíticas, né, e uma sintética. Mesma coisa com despesas de pessoal. Eu tenho um total de despesas de pessoal de 12.000, mas o que compõe esse total? Prolabora de 2.000, salários de 8 e previdência social de 2, tá? Então aqui a gente tem, no caso, uma conta sintética, despesas de pessoal, e 3 contas analíticas, demonstrando individualmente
a composição dessa conta sintética, tá ok? Isso aqui é tranquilo de a gente pegar, e então vamos lá. Além dessas contas, a gente tem alguns outros tipos de contas que são menos utilizados, mas que são importantes a gente conhecer. O primeiro são as contas auxiliares, que são aquelas contas que geralmente elas são transitórias, elas vão aparecer e depois vão sumir rapidamente. Um exemplo que a gente tem, que a gente vai usar aqui nesse vídeo, é a conta de resultado do exercício. Né? Então a gente também tem a conta de correção monetária, entre outras contas. E as contas de compensação, que é um controle à parte do sistema patrimonial. Ou seja, enquanto esse último engloba as contas que compõem o patrimônio da empresa como um todo, ativo, passivo, patrimônio líquido, aquele abrange contas que servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio. Tá? Então essas contas de compensação, hoje em dia, elas nem são tão utilizadas. Tá? Elas nem são assim, obrigatórias você manter elas no seu balanço. Você pode fazer esses controles à parte da contabilidade. Tá? Mas, caso você queira que essas informações apareçam nas suas demonstrações contábeis, né, no seu balanço, você pode utilizá-las sem problema nenhum. Tá? Elas não vão afetar o patrimônio. Bom, falando um pouquinho sobre as noções de débito e crédito, que a gente olhou aquele razonete ali no último slide e ficou meio pensando, né? O que vai para débito, o que vai para crédito, como que eu vou saber esse tipo de coisa? Então, existem algumas regras, né, para a gente poder trabalhar com a contabilidade em si. Então, por exemplo, vamos acompanhar a leitura aqui. Ó. O conhecimento da determinação de débito ou crédito nas contas constitui o ponto principal para a aprendizagem de todo o processo contábil. E significa o elemento básico de todo o mecanismo da contabilidade. Como vimos, dentro do processo contábil, existe uma sequência que nasce com a classificação das contas, indo até o balanço. Para se classificar corretamente uma conta, é necessário obedecer uma regra contábil fundamentada no perfeito conhecimento do assunto patrimônio, ensinado anteriormente. Então, qual que é essa regra? É essa regra aqui. Ó. Por exemplo, a gente tem ativo, que são aquelas contas, né? Aqueles títulos que são os bens e os direitos da empresa. Então, o que tem no grupo do ativo? A gente tem a conta corrente da empresa, a gente tem o caixa, a gente tem o maquinário, a gente tem veículos, a gente tem aplicações financeiras, tá? Tudo isso são bens que a empresa possui. Então, para mim aumentar esses bens, eu preciso de o quê? De lançar a débito, tá? Esses valores. Caso eu queira diminuir, eu preciso lançar a crédito. Então, olhando o razonete que a gente tem aqui do lado, o que a gente pode observar? Que essa é a conta corrente da organização. Então, a gente tem aqui, do lado do débito, a gente tem 2.000 e do lado do crédito, do lado do débito a gente tem 2.000, tem 5.230 e temos 4.100, né? Esses valores aqui são valores que representam o quê? Depósitos nessa conta, tá? Porque a conta corrente é um bem da empresa. Então entrou dinheiro aqui nessa conta. No caso entrou aqui 11.330. Quanto que saiu da conta? Olha aqui, ó, crédito diminui o saldo. Então saiu o quê? 6.490 nesse período que a gente tem feito a contabilidade. 6.490. E ainda temos aqui um saldo de 4.840. Deixa eu voltar aqui. Isso, 4.840, tá? Então a gente precisa de conhecer essa regra aqui, ó, a regra geral. Esse é o segredo para você não ter dificuldades com a contabilidade, tá? Bom, a gente além do ativo, que é onde compõe os bens e direitos, a gente tem o passivo e o patrimônio líquido, que já é o inverso, que é o que compõe o quê? As obrigações, as dívidas, vamos dizer assim. Então, para mim diminuir uma dívida, eu preciso de quê? Debitar o meu passivo, tá? Vai diminuir a minha dívida. E caso eu queira aumentar, ou seja, caso eu contraia alguma obrigação, isso vai entrar a crédito, tá? No seu razonete.
Tá? Então, essas são as operações com as contas patrimoniais. Com as contas de resultado, ou seja, as despesas e as receitas, vocês podem observar que ela não tem débito e crédito. Elas têm assim, débito aumenta saldo e crédito aumenta saldo. Por quê? Essas contas elas são acumulativas, ou seja, todo mês isso vai sempre aumentando, tá? A gente vai entender isso aqui futuramente. Mas isso não impede de, por exemplo, ter algum tipo de crédito numa despesa ou um débito numa receita. Porque às vezes você pode errar ali na hora de fazer o lançamento, tá? Mas a regra geral é o quê? Despesas sempre vão ser débito no seu razonete e receitas sempre vão ser crédito, tá? Essa é a regra geral. Bom, falando um pouquinho já que estamos falando ainda sobre as contas, já falamos um pouco sobre os tipos de contas e as características de cada uma delas, a gente vai falar sobre o plano. Tá? O que é o plano de contas? O plano de contas é a principal ferramenta da contabilidade, pois estabelece previamente a conduta a ser adotada na escrituração dos fatos ocorridos numa empresa. O plano de contas é um sistema estruturado de forma técnica e legal, com a finalidade de especificar os componentes patrimoniais. Ao elaborar um plano de contas, como veremos a seguir, deve-se tomar um cuidado extremo na denominação das contas, devendo ser claro, não deixando dúvidas. Então a gente vai mostrar aqui para vocês um exemplo de um plano de contas. Tá? Nesse exemplo, nós codificamos as contas para que não haja confusão entre as contas do ativo e as contas de despesa, ou as contas do passivo ou as contas de receita. Esse método de codificação servirá para deixar pré-classificadas as contas patrimoniais e as de resultado, substituir a titulação da própria conta pelo código e facilitar a ordenação das contas no razão. Então a gente vai dar uma olhada aqui, deixa eu abrir aqui o plano de contas, na estrutura dele, tá? Olha aqui para vocês verem. Então a gente tem aqui um plano de contas, tá? Onde o primeiro grupo tem aqui o ativo, número 1, tá? Dentro do ativo nós temos subgrupos, ativo circulante, disponível. Essas informações sobre os subgrupos, como que funciona cada um, o que representa cada subgrupo dessa, vocês vão ver, tem um vídeo aqui no canal, que eu também vou colocar aqui em cima, que vocês podem acompanhar lá, tá? Faz parte da estrutura do balanço patrimonial. Mas voltando ao plano de contas, vocês vão observar o quê? Que a gente tem aqui, ó, diversas contas, diversos títulos que vão servir para a gente fazer o controle, né, dos valores, das entradas e saídas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, o banco. Temos uma conta sintética chamada Banco Conta Movimento, composta por 6 bancos aqui individuais, tá vendo? Então eu posso fazer o controle individual de cada banco e depois, ao final de tudo, eu tenho uma soma através dessa conta sintética de tudo que eu tenho lá no banco. Observe a codificação também, ó, que aqui o código está 110102. Aqui, ó, todos os outros bancos, as outras contas analíticas, elas estão como se fosse um filho, né, da conta sintética, tá vendo? É o começo e depois o número identificando individualmente cada uma delas, tá? Então o plano de contas é um documento importantíssimo, onde vai te ajudar a classificar ali os seus lançamentos. Então a gente tem aqui, por exemplo, estoques, temos diversos tipos de estoques. Matéria-prima, produtos de fabricação, estoque de sucatas, estoque de mercadorias, né? Tudo isso aqui na parte 1, né? no item 1, que é o do ativo. Vamos lá no passivo um pouco para a gente ver. Aqui eu tenho também o mobilizado. Ó. O mobilizado é o grupo onde a gente classifica os nossos bens, né? Então a gente tem aqui, ó, terrenos, edifícios e construções, imóveis. Temos aqui as máquinas, tá? Material de construção, móveis, utensílios, tudo isso aqui está no plano de contas. Agora aqui é o passivo, tá vendo? O passivo já é o número 2. Então aqui dentro do passivo a gente tem o circulante, temos os fornecedores, temos os títulos para pagar aos fornecedores, ou seja, quando a gente compra a prazo, a gente contrai uma obrigação com o fornecedor. Então a gente faz o controle aqui, podemos controlar um por um, nome por nome. Né? Temos financiamentos bancários, cheque especial, caso eu queira controlar o cheque especial do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Temos um grupo também para as obrigações tributárias, né, que tem aqui o ICMS, tem vários tipos de ICMS. Eu posso controlar cada um deles. Tem PIS, tem COFINS,
né? Aqui também a gente tem as obrigações trabalhistas, ó. INSS para pagar, FGTS, salários, né, rescisões, convênios, temos tudo aqui, tá? Nesse plano de contas. Vamos um pouquinho lá para as receitas e despesas. Aqui, ó. Primeiro a gente tem aqui as despesas, né? Que é o grupo 3, que já são as contas de resultado aqui, ó. Então a gente tem aqui diversos agrupado, separadinho, né? Aqui a despesa de pessoal, quais são elas? Prolabore, salários, férias, 13º, tudo isso faz parte das despesas de pessoal, né? Então a gente tem também despesas gerais, doações, taxas, devedores duvidosos, depreciações, licenciamento de veículos. Tá vendo? Tem uma série de títulos aqui que vão te auxiliar a controlar todas essas despesas. Tá? Então o plano de contas, gente, é fundamental para o contador. Tá? Não dá para ficar sem ele, não. Quem tem aqui um grupo de despesas tributárias, separando o que os impostos municipais, estaduais, federais. Você vai controlar tudo isso através do seu plano de contas. E aqui também, por último, só para a gente finalizar esse assunto, a gente tem aqui as receitas. Aqui, ó. Número 4, né? O item receitas. Temos todos os tipos de vendas. Por exemplo, temos venda de produtos à vista, prazo, caso queira fazer esse controle. Tem venda de sucata, tem prestação de serviço, né? Temos as deduções que a gente vai aprender futuramente. Então a gente tem tudo isso aqui num documento só, que é o nosso querido plano de contas, tá? Bom, então a gente vai falar, depois que a gente falou um pouco sobre essas contas, a gente vai entrar no assunto mais específico das contas de resultado. Tá? As contas de resultado são o quê? As receitas e as despesas, né? Muita gente às vezes confunde esse assunto, mas é tranquilo também de vocês absorverem. Então, o que é? São aquelas que registramos as despesas e as receitas. Quando representam despesas, são denominadas de devedora e terão sempre o saldo devedor. Lembra que a gente falou naquela regra geral? E quando representam as receitas, são denominadas de credoras e terão sempre o saldo credor, tá? Gente, essa regra geral tem que gravar, tá? Anotem num papelzinho para vocês não se confundirem, tá bom? Olha lá, através do confronto dessas contas, chega seu resultado da empresa, o lucro ou prejuízo. Então, a gente, para ter lucro ou prejuízo, a gente faz um confronto entre elas. E como que é feito esse confronto? Depois a gente vai ver como que é feito, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre as despesas, para a gente poder classificar melhor isso aí. Então, a gente tem aqui, ó, despesas são gastos incorridos para direta, desculpa, ou indiretamente gerar receitas, ou seja, um sacrifício financeiro para você gerar o que? Ganho, receita. Sempre provocando a diminuição na situação líquida, o patrimônio líquido. Tá? Então, as despesas é o consumo de bens ou serviços que, direta ou indiretamente, ajuda a produzir uma receita, diminuindo o ativo e aumentando o passivo. Uma despesa realizada com a finalidade de se obter uma receita. As contas de despesas representam os gastos da empresa em funcionamento. Tá? Então, lá, são sempre debitadas, regra geral. Então, o que acontece? As despesas elas são um sacrifício financeiro para a obtenção de receita. Tá? Um exemplo simples que eu posso dar aqui é, por exemplo, eu trabalho sozinho, né? Então eu consigo produzir no mês R$ 2.000. Vamos dar um exemplo assim. Se eu chamar mais alguém para trabalhar comigo, eu posso talvez conseguir produzir R$ 4.000, mas eu pago para ele um salário mínimo, vamos dizer assim, R$ 1.000. Então ainda vou ter um ganho de 1.000, tá? Um ganho líquido de 1.000. Então, por exemplo, para mim obter mais 2.000, vou gastar R$ 1.000 com o salário de um funcionário, vamos dizer assim, tá? Ou seja, eu vou sacrificar R$ 1.000 para obter 2.000 ou até mais, o quanto ele conseguir produzir. Tá? Então as despesas elas têm essa finalidade. E claro, além de representar os gastos da empresa em funcionamento. Então a gente tem o quê? Energia elétrica, água, internet, né? Tudo isso são despesas que são necessárias para o funcionamento da empresa. Né? A gente não consegue funcionar um negócio sem uma energia elétrica, sem um telefone, né? Sem internet.
né? Hoje em dia isso tudo aí é fundamental. Bom, e o que são as receitas? Tá? As receitas, elas são entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou serviços que sempre provocam um aumento na situação líquida, no patrimônio líquido. Entende-se por receita a entrada de elementos para o ativo sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes normalmente à venda de mercadorias, de produtos ou à prestação de serviços. Uma receita também pode derivar de juros sobre depósitos bancários ou títulos, de aluguéis e outras origens. As contas de receita representam ganhos auferidos pela atividade do objeto social da empresa ou atividade acessória da empresa. Regra geral, são sempre creditadas, tá? Então é o seguinte, gente, a receita, na verdade, é o ganho, né? Então, se eu tenho ganho, se eu tenho vendas, se eu recebo aluguéis, se eu ganho, se eu tenho rendimentos financeiros, juros, né? Se eu presto serviço, tudo isso é receita, tá? E ela vai ter uma relação direta com o ativo. Por exemplo, porque quando você vende alguma coisa, você recebe um dinheiro, ou você tem o direito de receber aquilo. Tá? Então a gente vai ter uma relação diretamente com o ativo. E claro, regra geral, elas são sempre creditadas. Aqui tem uma representação gráfica básica que eu fiz aqui para vocês entenderem como funcionam as contas e o relacionamento entre elas. Tá? Então a gente traçou aqui uma reta com as receitas originando ativo, tá? Originando o que? Bens e direitos. E ao mesmo tempo, as despesas originando o que? Passivo, originando obrigações, né? Paralelo a isso, a gente tem uma reta que vai nos mostrar que ativo e passivo, ou seja, acima da linha vermelha, a gente tem o que? Contas patrimoniais, tá? E abaixo da linha vermelha nós temos as contas de resultado, tá ok? Só para a gente entender como que funciona essa relação entre as contas patrimoniais e as contas de resultado. Também tem uma linha laranja que vai demonstrar o que? A natureza desses grupos. Lembra na regra geral? Então, o ativo e as despesas, geralmente, eles têm o que? Uma natureza devedora. Então, as contas do ativo e as contas de despesa, elas vão possuir sempre um saldo devedor, ou seja, débito, tá? E as contas de receitas e as contas do passivo, elas vão ter a natureza dos seus saldos credora. Tá? A gente vai ver isso, por exemplo, quando a gente for levantar o balanço patrimonial e quando a gente for fazer o balancete. Tá? A gente vai entender isso aí melhor. Tá ok? Bom, algumas particularidades dessas contas de resultado. Olha lá. As contas de resultado ela tem uma particularidade que consiste no seguinte raciocínio. As contas de despesas serão creditadas no caso de estorno, quando houver o quê? Um erro. E na apuração do resultado do exercício, do DRE. Que a gente viu, acabou de falar que elas sempre são debitadas, né? Mas se por acaso eu errar na hora de fazer o lançamento, de escrever ali o fato contábil que ocorreu, eu posso fazer uma retificação, ou seja, eu vou fazer o inverso. Se elas são sempre debitadas, eu vou ter que precisar de acreditar para consertar o erro. As contas de receitas, elas serão debitadas nos casos de estornos, ou seja, quando eu fizer alguma coisa errada por acaso. Na apuração do resultado do exercício, que a gente vai aprender a fazer isso, e em casos específicos, como as deduções da receita bruta, tá? Que a gente também vai aprender. Tá ok? Então, assim, 90%, 99% das contas de despesas serão debitadas. E 99% das contas de receitas serão creditadas, salvo casos específicos como erro no lançamento, né? Ou deduções da receita bruta, que é um outro assunto que a gente vai aprender futuramente, tá ok? Mas 90% débito e 99% débito na receita da despesa, crédito na receita. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre o método das partidas dobradas, que será necessário para a gente poder
fazer a contabilidade dos fatos administrativos que virão pela frente. O que é isso? Esse método é atribuído ao frade franciscano Luca Pacioli, que é cidadão aí da foto. Ilustre matemático que em 1494 escreveu esse livro aí, tá? O Tractatus de Computus et Scripturis. Tá? Não sou bom de latim não, mas é isso aí. A primeira obra impressa sobre matemática. Em um de seus capítulos, o método das partidas dobradas é proposto como mecanismo de controle patrimonial. Então, embora como já notado por historiadores que afirmam que esse método já estivesse em aplicação em diversos centros comerciais italianos, a obra serviu para sistematizar e popularizar a contabilidade. Tá? Então esse cara aí era tido como fosse o pai da contabilidade. Olha lá, o método das partidas dobradas ele representa para a contabilidade o mesmo que a lei da gravidade representa para a física, ou seja, trata-se de um princípio fundamental que rege qualquer operação contábil que possa existir no universo das empresas. O método das partidas dobradas diz que, olha aqui, ó, para cada crédito existe um débito de igual valor. Implica um débito ou mais em contas, devendo corresponder a um ou mais créditos de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados. É universalmente aceito, pois registra qualquer operação. Tá? Então é o seguinte, o que é isso? Para todo lançamento que você fizer de débito, você precisa de ter um crédito no mesmo valor. Tá? Sempre tem que fechar ali com o mesmo valor, senão está errado. Bom, dentro desse contexto, a gente pode entender que existem o quê? 4 partidas, né? 4 fórmulas para a gente poder fazer, no caso, um lançamento contábil. Para a gente poder fazer um razonete, né? Que a gente tem lá, que, a princípio, que é o que a gente vai fazer a princípio. Então, por exemplo, a primeira fórmula, ela vai ter uma conta débito e uma conta crédito. No caso ali, a gente tem aqui, ó, conta caixa, a receita de vendas, né? Tem aqui, eu vou marcar aqui, ó. Um débito e um crédito. A segunda fórmula aqui, ó, ela tem que um débito para 2 créditos, certo? Então a gente tem o que? Provavelmente a gente pode colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho com isso aqui. Aprendendo a mexer com isso aqui agora. Então acaba que eu dou uma apanhada nisso aqui primeiro. Não quer colorir, né? Ah, tá colorindo agora. Então vamos lá. Tá. Então aqui, ó. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma despesa de salário, no caso de R$100, vou botar um 100 aqui, ó. 100. Tem uma letra ali, né? Também nem olhei. E aqui o INSS de R$5 e um líquido de 95. Tá? É assim que vai funcionar, por exemplo, um lançamento, um lançamento complexo, né? No caso, uma partida de segunda fórmula, tá bom? A partida de terceira fórmula seria um exemplo aqui, ó. Água, esgoto, água, telefone e banco. Seriam 2 débitos, né, 2 contas, debitando 2 contas para um crédito apenas. Então vamos supor que eu vou o quê? Pagar a minha água e o meu telefone, tudo de uma vez no Banco do Brasil. Então eu colocaria aqui, ó, R$200 de água, 50 de telefone. Tô apoiando bastante. E mais, quanto que daria aqui? 250. Então teria aqui, no caso, um lançamento de terceira fórmula, tá? Sempre, gente, tem que ter o quê? O total dos débitos tem que ser igual ao total dos créditos. Se não acontecer isso, tá errado, tá? Não funciona se não for dessa forma, tá bom? Aqui é a mesma coisa, por exemplo, eu estou adquirindo um móvel e um utensílio, vamos apagar aqui, vamos apagar tudo aqui.
Me desculpa que isso aqui para mim é novo, tá? Mas a gente tem que usar, né? Então vamos supor que eu adquiri um imóvel por R$ 100. Oh, meu Deus. Aqui. E adquiri também um veículo por 300. E aí eu vou pagar ele, esses dois bens, eu vou pagar ele com uma parte com dinheiro debitado no banco, vamos botar aqui 150, né? E o restante eu vou pagar em espécie, 250. Tá? Então, assim, é dessa forma que funciona o método das partidas dobradas. Tá? Pode ter mais de um débito para um crédito só, pode ter dois débitos para dois créditos, tá? Não tem problema. O que interessa é o quê? Que os valores sejam idênticos. Tá? O valor total dos débitos precisa ser o valor total dos créditos. Tá ok? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou dar um pausa nesse negocinho aqui. Vamos lá. Atos e fatos administrativos. O que é isso aqui? No dia a dia das empresas ocorrem situações capazes de modificarem o patrimônio e também situações que não modificam o patrimônio. Essas ocorrências cotidianas e rotineiras recebem o nome de atos e fatos administrativos. O que são os atos administrativos? Constituem as ações praticadas pela administração, mas que não alteram o patrimônio. O que é isso? São ações que não provocam alteração na situação patrimonial da empresa, como assinatura de um contrato de aluguel, confiadores, solicitação de tomada de preços, tá? Remessa para demonstração. Isso que não altera patrimônio não precisa de ser lançado na contabilidade. Tá? E a gente tem o quê? Os fatos. Esses sim precisam de ser registrados, né? Ou seja, contabilizados através das contas patrimoniais e de resultado. Tá? Esses fatos eles devem ser contabilizados da seguinte maneira. Tá? A gente tem aqui algumas formas para poder contabilizar isso aqui. Dentro disso, a gente tem o quê? 3 tipos de fatos. A gente pode dizer assim. O primeiro é o fato permutativo, que é quando existe o quê? Trocas entre elementos do ativo e do passivo, ou entre ambos simultaneamente, não provocando nenhuma variação do patrimônio líquido. Tá? Por exemplo, um exemplo simples disso aqui é quando você faz um depósito. Você tem dinheiro no seu bolso e coloca na sua conta. Né? Você não deixou de ter dinheiro. Ele só o quê? Só trocou aonde está o seu dinheiro. Tá? Não alterou o seu patrimônio. Por exemplo, quando você compra um carro à vista, vamos dar um exemplo assim. Você tem 20 mil no seu bolso. Você vai lá e desembolsa para comprar um veículo de 20 mil também. Você continua tendo 20 mil no seu patrimônio. A diferença é o quê? Que agora você não tem mais dinheiro e agora você tem um carro valendo 20 mil. Tá? Então isso é chamado de... Esses acontecimentos são chamados de fatos permutativos. Tá ok? Bom, os fatos modificativos são aqueles que provocam variação, modificando o patrimônio, tá? Para cima ou para baixo. Tá? Com um exemplo desse aqui. Quando você vende uma mercadoria, você não vende pelo mesmo preço que você comprou. Você tem o quê? Um lucro, você tem um ganho em cima daquilo. Tá? Então isso vai modificar o seu patrimônio para cima, né? Positivamente. Né? Da mesma forma, quando você, por exemplo, paga uma conta em atraso, né? Você paga, por exemplo, uma luz, uma energia elétrica. Você tem o que? A despesa com energia elétrica. Aquilo vai diminuir o seu patrimônio, tá? Porque você está deixando, você está tendo despesa, né? E diminuindo lá, no caso, o seu dinheiro, para poder pagar ali a conta. Então está diminuindo. E tem os fatos mistos, que é quando ocorrem ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo, tá? Pode acontecer situações em que ocorre ao mesmo tempo esses tipos de fatos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o balancete, que é o nosso primeiro relatório aqui do nosso curso, né? Da nossa videoaula aqui. Os balancetes, eles são demonstrativos de grande valia na escrita contábil.
São instrumentos internos do Departamento de Contabilidade, de uso exclusivo dos funcionários dessa área e jamais devem ser levados para fora desse ambiente, uma vez que retratam a realidade das empresas. Nos balancetes, encontram-se todas as contas patrimoniais de resultado, devidamente selecionadas e segregadas pela natureza de seu saldo, devedor ou credor. O saldo de origem para os lançamentos no balancete é determinado pelos razonetes. Então, assim, a gente faz o quê? Todo o controle, né, naqueles razonetes que a gente viu ali nos slides passados e colocam ele no relatório, que a gente vai aprender a fazer. Pode-se definir o balancete como um conjunto de contas patrimoniais e de resultado, ou seja, praticamente todas as contas, originárias dos razonetes ou respectivamente do livro razão, expressando fielmente os seus saldos a débito e a crédito, assim como o saldo inicial e final de um determinado período. A periodicidade do balancete deve ser pelo menos mensal. Tá? Então, todo mês, o contador ele faz lá o balancete e mostra para o administrador para ele poder verificar como que estão as finanças da empresa. Né? Porque lá no balancete vai ter tudo. Vai ter o patrimônio e vai ter o resultado. O cara vai conseguir identificar quanto ele tem de dinheiro no banco, quanto ele tem quanto vale, né, no caso, as suas máquinas, quanto ele está gastando de energia elétrica, quanto ele está vendendo, tem tudo no balancete. Tá? Bom, então assim, a gente vai fazer agora uma simulação de, de 8 fatos que ocorreram aí numa empresa fictícia. A gente vai fazer o quê? O levantamento dos relatórios, vamos aprender a fazer isso. E aí vocês vão ver na prática como que funciona, tá? A contabilidade em si, tá ok? Então a gente tem aqui um exemplo prático de que de uma empresa que abriu, né, com 150 mil reais de investimento pelos sócios na data de 1º de 12 de 2021. Então, 2 sócios foram lá, 2 ou mais, né, que não está dizendo nada, mas 2 sócios foram lá e investiram o dinheiro, ok? Depois que eles investiram esse dinheiro, eles foram lá e compraram mercadorias, né, à vista, no valor de 10 mil em 10 de dezembro de 2021. Depois eles fizeram uma outra compra, só que agora a prazo, no valor de 20 mil reais no dia 15. Venderam depois um pouco de mercadoria, com 40 mil, né, em 20 de dezembro, com 100% de lucro. Ah, olha que interessante. O cara ele comprou e depois ele vendeu o quê? Pelo dobro do preço. Né? Então, para ele, na verdade, ele teve o quê? 100% de lucro. E aqui alguns eventos que a empresa dele possui que precisam já de ser lançados baseados no princípio da competência. Tá? O que é o princípio da competência? Que nós já aprendemos, mas a gente vai dar só uma revisada. Folha de pagamento no valor de 10.500 a ser quitada no mês seguinte. A partir do momento que eu contrato um funcionário, eu não vou contabilizar os gastos que eu tenho com ele quando eu pago. Eu vou contabilizar o quê? A partir do momento que eu contratei. Tá? Se eu já tenho um funcionário em dezembro, eu tenho que já lançar a despesa que eu vou ter com ele, né? Já em dezembro. Se eu pagar ou se eu não pagar, é outra história. Tá? O FGTS de 8% sobre a folha também, né? Tudo dentro de dezembro. Energia elétrica. Energia elétrica a gente consumiu em dezembro, vai pagar em janeiro, mas a contabilização já tem que ser feita em dezembro. Aluguel, mesma coisa. Se eu tenho um aluguel em dezembro, se eu pagar ele em janeiro ou em fevereiro, não interessa. Tá? Eu já tenho que lançar ele o quê? Em dezembro. Eu já tenho que constituir a despesa dele em dezembro, e aí o pagamento é outra história. Tá? Então, o princípio da competência ele vai trabalhar isso, ou seja, a competência é o quê? Dezembro de 2021. Então, todas as despesas que eu tenho em dezembro de 2021, elas já devem ser lançadas dentro desse período. Tá? Então, a gente vai ver na prática aí, vamos fazer os razonetes, isso tudo aí. Ó. O que a gente vai fazer nesse exercício? Nós vamos fazer os razonetes, sem eles não tem como fazer nada. Vamos fazer o balancete, vamos calcular o resultado, né, se deu lucro ou prejuízo, esses fatos na empresa, e a gente vai fazer, por último, um balanço patrimonial. Então vamos lá. Primeiro fato,
constituição de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada mediante subscrição de cotas pelos sócios em dinheiro. Então, como que vai funcionar isso aqui? O cara, o CPF, né, o cidadão, o sócio, pegou o dinheiro dele, que ele tem, o sócio, e vai botar 150 mil numa empresa, né? Os sócios, na verdade, né? São mais de um aqui. Então, o que ele fez? Ele abriu um razonete para a Caixa, porque ali que é a conta Caixa que a gente faz o controle das entradas e saídas do dinheiro, e colocou 150 mil lá, a débito. Lembra da regrinha? Bens e direitos, para aumentar ele, a gente usa o quê? Débitos. Em compensação, ele teve uma obrigação com capital social de 150 mil. Tá? O capital social é uma conta que representa os investimentos que os sócios fazem na empresa. Tá? Então, a empresa futuramente ela tem a obrigação, se por acaso ela fechar, de devolver esse dinheiro para o sócio. Então, por isso que ele está crédito ali. Tá? É uma conta do patrimônio líquido. Dúvidas sobre isso, vocês também podem assistir o vídeo, tá, que fala sobre as contas lá, as contas patrimoniais, ok? E aqui eu vou marcar com o número 1 para saber que é o fato 1, né, o acontecimento 1. O acontecimento 2, vamos lá. Ele comprou mercadorias à vista no valor de 10 mil. O que acontece? Vamos controlar os estoques dele. Ele não aumentou os seus bens comprando mercadoria? Ele aumentou. Então, débito, né? Então, vou trazer também aqui o caixa, porque a compra foi à vista. Então, olha aqui, ó. Ele aumentou 10 mil nos seus estoques e diminuiu 10 mil do seu dinheiro, porque ele comprou à vista, ele já pagou aquilo, tá? Então, lá ele tinha 150 mil no caixa, que foi o investimento que ele fez, e agora já pagou 10 mil de compra. Vou colocar aqui número 2, para saber que é o segundo fato. O terceiro fato, ele comprou mais mercadoria, só que dessa vez ele comprou a prazo. Então, o que ele fez? Ele aumentou ali os seus bens e, em compensação, constituiu uma obrigação, porque ele está comprando a prazo, ele vai ter que pagar aquele 20 mil futuramente, né? Então, trouxe aqui o razonete de estoques, ele já tinha 10 mil lá no segundo fato, vai aumentar o quê? 20 mil aqui, certo? E eu abri um razonete para ele de fornecedores, que vai o quê? Aqui eu vou controlar quanto eu devo para os meus fornecedores. A compra não foi a prazo, então eu tenho que controlar os fornecedores aqui. Eu tenho essa obrigação de quitar esses valores. Vamos colocar 3 aqui, só para saber que é o fato 3. O quarto fato, agora ele vendeu. Quando a gente for fazer uma venda, gente, acontece a venda ela tem que ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa é o quê? Vamos trazer o caixa, tá? Porque ele vendeu à vista, então entrou 40 mil para ele lá. Concorda comigo? Vamos trazer também estoques, porque vai diminuir dos estoques aquela venda, né? Saiu o produto da empresa dele. Vamos abrir uma receita de vendas, que é onde a gente vai fazer o controle de todas as vendas dele. E também vamos abrir uma conta chamada custo das mercadorias vendidas, tá? CMV, que é onde a gente vai controlar todas as mercadorias que já foram vendidas, tá ok? Então, como que a gente faz os razonetes aqui das vendas? Primeira coisa, fácil de entender, né? Entrou 40 mil no caixa para ele, certeza. Então, aumentou lá o caixa dele, tá? Débito. E compensação, creditou o quê? Receita de vendas. Ou seja, eu estou controlando o quanto ele vendeu, tá? Lembrando sempre da regrinha geral, tá, gente? Receitas, sempre crédito, tá? Então, vou colocar o número 4 aqui, tá? Então, aqui, ó, já debitei aqui 40, já acreditei 40 aqui. O que acontece? Se eu fizer isso aqui, tá certo? Não tá certo. Por quê? Eu ainda não fiz, ó, a baixa do estoque. Ainda consta que ele tem 30 mil de estoque aqui. Então, eu não posso manter aqui esses 30 aqui. Eu preciso de movimentar isso aqui. Observação.
Ele vendeu por 40, com 100% de lucro. Então, por quanto ele comprou? Se eu vendi por 40 e tive 100% de lucro, eu comprei por 20, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o controle das minhas mercadorias vendidas, ou seja, eu vendi 20 mil reais, ou seja, o preço de custo dessas mercadorias que foram vendidas é 20 mil reais. Então, quanto que vai diminuir aqui do meu estoque? 20 mil reais, tá? Ah, Thiago, mas tem vezes que ele não vai dar a porcentagem de lucro, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma outra conta que chama-se apuração do custo, tá? Mas a gente não vai aprender isso aqui agora. Então, eu vou colocar o número 4 aqui para poder fazer o controle aqui, tá? Vamos lá. O próximo fato que a gente tem é folha de pagamento. Por exemplo, a folha de pagamento de dezembro de 2021, ela está constando no valor de 10.500, vai ser quitada no próximo mês. O que é o salário? O salário, na verdade, é o que é? Uma despesa. Então, as despesas elas sempre vão ser débito, tá? Então, eu vou abrir aqui um razonete de despesas e salários, né? E um razonete de salários a pagar, porque ela vai ser paga no mês que vem, né? Não vai sair do caixa agora, vai ser só no próximo mês. Então, já lancei aqui o meu valor de pagamento, da folha de pagamento, 10.500, e vou lançar aqui, constituir a obrigação de 10.500, tá? Então, a gente tem o fato 5 aí consumado, tá? Isso aqui, gente, faz parte do princípio da competência. Sempre tem todo tipo de despesa que você já conseguir prever, tá, dentro do mês, né, dentro daquela competência, você já precisa de provisionar elas, ou seja, você já precisa de constituir a obrigação, tá, para você ter um resultado mais eficiente, para você ter mais o resultado mais transparente, mais certo, tá ok? Bom, o próximo são os 8% do fundo de garantia que são em cima da folha de pagamento. Então aqui a gente abre uma despesa de fundo de garantia, né? E abre o que? A obrigação de pagar o fundo de garantia. Lembrando que as despesas são sempre débito e as obrigações, para mim aumentar, eu não estou aumentando uma obrigação, vou aumentar a obrigação com crédito, tá? Número 6 aqui para poder não perder o controle. A energia elétrica também, mesma coisa. Despesa de energia elétrica, uma contas a pagar, eu coloquei aqui um título chamado contas a pagar, no valor de R$ 1.000, então tem despesas débito e obrigações crédito. Número 7, vou controlar aqui. O aluguel, a mesma coisa, o aluguel de dezembro, que eu vou pagar futuramente, não sei quando, mas eu já tenho que fazer o lançamento da despesa no mês de dezembro. R$ 2.000, débito na despesa, crédito no passivo, né? Crédito na obrigação. Beleza, fizemos todos os fatos. Agora, aqui, ó, vocês vão olhar isso aqui e vão, pô, mas que loucurada isso aqui, cara. Tanto de negócio. Não é loucurada nenhuma. Todos esses aqui, ó, são os nossos razonetes que nós fizemos aqui nos fatos passados. O que eu fiz aqui, ó? Organização dos razonetes, tá? Então eu tenho aqui o que? Vamos brincar com isso aqui, ó. Razonetes patrimoniais, tá? Toda essa turma aqui, ó. Por quê? Por que eu preciso de organizar isso aqui? Para mim poder fazer o meu relatório, o meu balancete de forma adequada, tá? Então eu tenho aqui todos os meus razonetes patrimoniais, o caixa, os estoques, o capital social, toda a movimentação que a gente fez ali nos fatos anteriores estão aqui nesse slide aqui. E aqui também a gente tem, no caso, os razonetes de resultado, tá? Todos eles aqui, ó. São aqueles que vão fazer parte da nossa demonstração de resultado do exercício, tá? Ou seja, as nossas despesas e receitas. Então eu organizei eles aqui de forma para mim poder fazer o balanço, tá? Desculpa, o balancete, tá ok? Outra coisa que é importante analisar, observa aqui para mim no caixa,
que, por exemplo, toda a movimentação está aqui, né, entrada e saída. Eu fiz o quê? Eu fiz o cálculo do saldo de cada razonete. Por exemplo, o saldo do caixa, ele tem 150, que foi o investimento que ele fez, depois ele vendeu 40, comprou 10. Então ele teve uma entrada de dinheiro vivo de 190 mil reais e teve uma saída de 10. Então quanto que ele ainda tem lá? 180, tá? Importantíssimo fazer a apuração do saldo desses razonetes. Os estoques, mesma coisa, olha, ele comprou 10, depois ele comprou mais 20, vendeu 20, então ele ainda tem o que? 10 mil reais de mercadorias lá, tá? Agora que os outros não tiveram muita movimentação débito e crédito, foi só mais a constituição das obrigações. Então ele tem aqui fornecedores, ainda deve 20 mil, salários deve 10.500, né? E aqui também, no caso, as despesas e receitas. Pode observar que os razoáveis de despesa, todos eles do lado débito, só tem um lado débito, e o de receita do lado crédito. Tá? Então, assim, é importante essa organização para ficar fácil o levantamento do balancete. Beleza? Vamos lá. Então tá aí, ó, o nosso querido balancete. O que é o balancete? Tá? A gente está fazendo um balancete de forma simplificada, que a gente já leu que o que? O balancete ele tem tudo lá num relatório só. Então a gente tem aqui ó, o razonete do caixa tá aqui. Eu só transpus, eu peguei o que estava lá e trouxe para cá, só para vocês visualizarem. Quanto que eu tive de débito na conta caixa? 190 mil reais. Então tá aqui, ó, 190 mil aqui, certo? Tá ele aqui. Quanto que eu tive de crédito? 10 mil reais. Tá os 10 mil aqui, ó. Certo? E qual que é o saldo? 180 mil. Beleza? Deixa eu até apagar aqui para falar outra coisa aqui, ó. Tá aqui o 180. Importantíssimo. É 180 o saldo. O saldo é 180, mas é o que? Do lado débito. Então eu coloquei aqui, ó, que é 180 mil débito. Tá vendo? O estoque, mesma coisa. Quanto que eu tive de crédito? 30 mil. Quanto que eu tive desculpa, quanto eu tive de débito, né? Quanto que eu tive de crédito? 20 mil. Quanto que tá o saldo? 10 mil reais aqui. Saldo devedor, tá? Observando aqui agora o passivo, né? São as nossas obrigações. Então, estou devendo 20 mil de fornecedores, 10.500 de salários, 840 de fundo de garantia, 10 mil de outras contas a pagar, que é a energia elétrica, né? E 2 mil reais de aluguéis. As nossas despesas também estão aqui, ó. 10.500, 840. Estão vendo todas elas aqui elencadas aqui, ó. E as receitas aqui embaixo, tá? Olha aqui a natureza deles, ó. A nossa regrinha geral. Ativo débito, passivo crédito, patrimônio líquido crédito, despesas todas elas débito e receitas todas elas crédito, tá? Aqui a soma também tem que ser a mesma, porque se der diferença é porque algum razonete foi feito errado, tá? Então o balancete nada mais é do que uma transcrição desses razonetes que a gente faz para um relatório, tá? Para uma visualização geral de tudo que aconteceu. Beleza? Bom, então vamos lá. Para a gente apurar o resultado, então a gente já viu como que a gente faz ali no caso um balancete e agora a gente vai aprender a como fazer o cálculo, tá, do resultado do exercício. Como que ele é feito? O resultado nada mais é do que isso aqui, ó. Receitas e despesas, tá? Receitas menos despesas. Essa é a continha do resultado. Não tem dúvida nenhuma relacionada a isso. Então você vai fazer o quê? Somar todas as suas despesas, somar todas as suas receitas e fazer a conta para ver se vai dar lucro. Quando que é lucro? Quando as receitas forem maiores que as despesas. E quando que é prejuízo? Quando as receitas forem menores que as despesas, né? Ou as despesas forem maiores que as receitas.
Então a gente vai apurar agora esse resultado de duas maneiras, de forma matemática e de forma contábil. De forma matemática é fácil a gente fazer, né? Olha aqui, separei os meus razonetes de receitas, tem aqui 40 mil, que só teve uma venda, e separei todos os meus razonetes de despesas, 20 mil, 10.500, 840, 2.000 e 1.000, né? Como que a gente vai fazer? O resultado vai ser o quê? As receitas menos despesas, acabamos de ver. Até coloquei aqui um crédito para saber que a natureza das receitas é credora e das despesas é devedora. Então a gente tem aqui, ó, o resultado 40 mil de resultado das receitas, certo? Só o total das receitas, eu só tenho um razonete de 40. E o total de todas as minhas despesas. Somei toda essa turma aqui, ó, 20 com 10, com 840, com 2.000 e com 1.000. Cheguei nesse valor de 34.340. Como que vai fazer o meu resultado? 5.660. 40 menos 34.340. Esse é o meu resultado. Beleza? Então calculei matematicamente aqui, sem mistério nenhum, né? Fácil, né? Depois desse resultado, tem até uma observação aqui, ó. Ele vai ser transportado lá para a reserva de lucro do patrimônio líquido, lá no balanço. Mas a gente vai ver como é que faz agora todo esse transporte, ou seja, nós vamos fazer a apuração do resultado de forma contábil. Então, como que acontece isso aqui? Primeira coisa, para a apuração do resultado, todas as contas de despesas e receitas devem ser zeradas. Então, a gente precisa zerar despesas e receitas. Todos os razonetes vão precisar de ser zerados. E a gente vai utilizar como contrapartida uma conta auxiliar, chamada de resultado do exercício. Então eu tenho aqui, ó, o meu primeiro razonete aqui, ó, de receita de vendas, né? Meu primeiro razonete. E tem aqui as minhas despesas, né? Trouxe todas elas aqui também, beleza? E criei um amigo querido aqui, chamado de resultado do exercício. Aqui nesse cara aqui, a gente vai fazer as contrapartidas, ou seja, nós vamos utilizar essa conta, que é uma conta auxiliar, para poder chegar no nosso resultado. Nós já sabemos qual é, né? Que é de 5.660, mas a gente vai fazer agora contabilmente essa apuração. Beleza. Então, se eu tenho aqui, ó, 40 mil para poder de crédito em receitas, como que eu vou fazer para zerar isso aqui? Eu vou ter que debitar, no caso, opa, sai daqui, vou ter que debitar, no caso, aqui. Então, olha lá, eu vou debitar 40 mil aqui, o razonete vai ficar zerado, o saldo dele, né, porque tá zeradinho aqui. E aonde que eu vou acreditar? Lá na continha auxiliar, resultado do exercício. Então, esse razonetezinho aqui, ó, já era. Né? Vamos tentar fazer um X nele aqui, ó. X aqui, ó. Beleza? Acabamos com ele. Depois, a gente vai fazer o quê? Continuar o processo. Acho que não tem como eu coisar. Eu vou debitar 20 mil aqui e vou o quê? Acreditar aqui, ó. Acabamos com o CMV também, certo? Vamos fazer isso para todos eles. Se aqui eu tenho um débito de 10.500, o que eu vou precisar colocar aqui? Um crédito de 10.500, né? Então vai ter um débito lá, um crédito cá. Folha de garantia, um débito aqui no resultado, um crédito aqui no resultado. Beleza? Aluguéis, um débito aqui, um crédito aqui. Energia elétrica, um débito aqui, um crédito aqui. Então, praticamente, ó, eu acabei com toda essa turminha aqui, ó, tá? Acabei com esse, tá zerado, acabei com esse também, acabei com esse, fechei esse, fechei esse, fechei esse. Todo mundo tá fechado, beleza? E esse cara aqui, tem que fechar ele também? Tem, a gente tem que fechar ele também. Mas a gente vai fazer o quê? Calcular o saldo primeiro dele, para depois a gente fazer o fechamento, tá? No próximo slide a gente vai ver, olha lá. Olha lá, o resultado será transportado para a conta reserva de lucros no balanço patrimonial, que a gente já viu no outro slide.
Após o encerramento das contas de resultado, a conta auxiliar resultado do exercício também deverá ser encerrada através da transferência do seu saldo para a conta patrimonial reserva de lucro, em caso de resultado positivo, ou prejuízos acumulados em caso de resultado negativo. Então, eu trouxe aqui o razonete, tá? Aquele razonete do resultado do exercício, com todos os fatos aqui. Apurei o saldo dele e vi o quê? Que ele tem um saldo credor, desculpa, que ele tem crédito de 40, débito de 34 e que o saldo ficou o quê? 5.660, que é justamente o valor que a gente encontrou na apuração matemática do resultado, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o nosso razonete reservas de lucro, vamos abrir um aqui. Esse razonete, tá? Essa conta, ela é uma conta patrimonial, ela vai estar lá no patrimônio líquido, no balanço do exercício, no balanço, tá? No patrimônio líquido. Então, como que eu vou zerar isso aqui? Eu vou debitar aqui, ó, o saldo 5.660 e vou acreditar lá em reserva de lucros, beleza? Então, acabou essa conta aqui também. Foi extinta, acabou, tá? Então agora eu tenho aqui o meu resultado bonitinho aqui em reserva de lucro, tá joia? Então é assim que a gente faz a apuração do resultado de forma contábil, beleza? Bom, e aqui eu puxei o que? Eu levantei o balanço patrimonial, aqui está um balanço simplificado, onde eu coloquei apenas, no caso, as contas patrimoniais. Vocês vão ver que não tem aqui energia elétrica, que não tem aluguel, que não tem CMV, né, que não tem venda, não tem nada. Aqui está só as contas de patrimônio. Então tem aqui o caixa de 180, né, o estoque de 10, e tem aqui os fornecedores de 20, os salários a pagar de 10, né, o FGTS, contas a pagar, aluguéis, o capital social e aqui o nosso querido 5.660, tá? É uma coisa que, assim, uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte, quando vocês forem fazer o balanço, vocês vão observar que esses valores aqui, ó, que estão aqui no balanço, é a coluna saldo lá do balancete, tá? Claro, no balancete vocês vão considerar só ativo e passivo, né? Não vão considerar despesas e receitas. Então vocês podem só pegar o saldo que está lá no balancete, transcrever para cá e apurar o lucro. A diferença tem que ser o lucro, tá? É aquela equação fundamental do patrimônio, onde o ativo menos passivo tem que ser o lucro, tá? Que nós já aprendemos aí nas aulas passadas, beleza? Então, finalizamos aqui o nosso exercício, nosso exemplo. Eu vou deixar para vocês aí esse exercício que está aqui, tá? São 9 fatos e vocês vão fazer o que para mim? Os razonetes, vão fazer lançamentos contábeis, que nós não fizemos aqui, mas eu quero que vocês façam. Vão fazer o balancete também, vão calcular o resultado do exercício, tanto de forma matemática e de forma contábil, e vai levantar o balanço patrimonial, tá joia? Então, eu vou gravar também um vídeo futuramente dessa resolução, resolvendo esse exercício aqui, tá? Mas, a princípio, é isso aí, tá bom? Muito obrigado aí, espero que isso possa ajudar vocês e a gente se encontra por aí. Valeu!